Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Preza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Salmo capítulo 40, verso 12 ao verso 13. Creio que os sentimentos que tomavam conta no coração do rei Davi, somente o Senhor poderia socorrer. Não havia uma outra saída para os seus problemas. É a razão pela qual ele busca a saída na pessoa correta. Ele, aqui na sua oração, ele se volta para Deus e fala: Senhor, por favor, me socorra, por favor, me livre desse mal, apressa em socorrer-me. E eu entendo que nessa manhã, a cada momento que nos depararmos com os nossos erros, nós precisamos ter a plena certeza que nós não estamos num caminho sem saída. Jesus é a solução para todas as nossas iniquidades. Jesus é a cura para todos os nossos males. Nós precisamos apenas buscar na pessoa correta, na fonte que cura, na fonte que salva e, consequentemente, nós alcançaremos a cura que tanto almejamos para a nossa vida. Quero nesse momento convidar você, porque este é o nosso primeiro compromisso, estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã, e quero convidá-lo a abrir a Bíblia na Palavra de Deus, no capítulo 30, o verso 1. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Deus estava concluindo o santuário pelo qual ele faria morada. Mas nós nessa manhã reconhecemos uma grande verdade. Não existe um maior pedagogo que nós possamos encontrar na palavra de Deus do que o nosso Salvador Jesus. Não existe um maior educador. Toda a construção do santuário terrestre tinha como objetivo em apresentar aos filhos de Israel, aos filhos de Jacó, o plano da salvação. Desde o primeiro passo que alguém dava ao entrar dentro do santuário, até a vestimenta do sacerdote ou do sumo sacerdote, tudo apontava para um dia o que Jesus Cristo viria fazer por mim e por você na cruz do Calvário. Cada ação do sacerdote deveria ter um significado por trás das suas ações, e não era diferente. Ao olharmos aqui nessa manhã o capítulo 30, o verso 1, nós podemos ver que o altar de incenso tinha de fato um valor especial dentro do contexto do preparo do povo de Deus para um dia receber Jesus Cristo no meio da sua nação. O altar de incenso, que era o último móvel antes da presença de Deus ali no lugar santíssimo, antes do sumo sacerdote ter acesso direto ao lugar santíssimo, estava o altar de incenso. O que representava o altar de incenso? O altar de incenso produzia um aroma agradável para todo o ambiente dentro do santuário. O sacerdote, ao se deparar com o altar de incenso, logo a seguida ele se depararia com a glória de Deus, que estava no lugar santíssimo. Mas o altar de incenso representa a incessante intercessão do nosso Jesus Cristo no santuário celestial, intercedendo por cada vida que o aceita. Cada pessoa que crer em Jesus Cristo, ele hoje está no lugar santíssimo, intercedendo por cada um de nós, para que nós possamos ter o direito da vida eterna. As orações é um outro significado desse altar de incenso, é a base da vida cristã de todo cristão. Todo cristão precisa reconhecer que ele precisa ter momentos de oração com Deus. Nós não podemos usar como base e dizer que somos pessoas de oração. As orações que nós fazemos logo pela manhã, quando nós acordamos, ou a oração que nós fazemos naquele momento em que nós vamos tomar o café da manhã, ou que nós vamos tomar o nosso almoço ou a nossa janta, e aquela oração muitas vezes muito veloz: Senhor, obrigado pelo café, Senhor, obrigado pelo almoço, obrigado agora pela janta e já vou dormir. Não. O altar de incenso tinha uma representação de que a nossa vida precisa de fato ser construída, uma vida cristã com base na verdadeira oração. Termos momentos de oração com Deus, onde nós possamos dizer para o Senhor o que nós estamos sentindo,
onde nós possamos também compreender através da palavra de Deus o que Ele almeja para a nossa vida. É impossível alguém falar que tem uma vida de oração se nós não construímos um diálogo com o nosso Salvador. É claro que aqui no capítulo 30, no verso 1, no altar de incenso, Deus estava estabelecendo a base da vida religiosa. Todo aquele que deveria se encontrar com o seu Deus, antes de ter esse contato com Ele deveria ter esse momento de oração completa, profunda com o seu Salvador. Nós aprendemos de diversas formas. Nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos falando, nós aprendemos fazendo. E era dessa forma que Deus estava instruindo Moisés. Deus estava querendo que Moisés ensinasse a nação de Israel. A maneira como o povo iria contemplar o santuário, eles estariam absorvendo as mensagens de salvação. Além de Deus preparar o seu líder, que era Moisés, Deus também estava preparando toda uma nação. E entendo que da mesma forma Deus quer fazer conosco nos dias em que nós estamos vivendo. A didática divina é a mais sábia que nós podemos encontrar. A didática divina é uma didática salvífica. O que nós precisamos fazer a cada dia é permitirmos que essa didática tome conta, invada, molde e envolva a nossa vida para que nós possamos praticar e viver como o Senhor almeja de fato, como nós possamos viver. No capítulo 30, no verso 12, Deus pede para que faça um recenseamento. Era um recenseamento como se fosse uma listagem para a guerra. Havia uma idade limite, as crianças não podiam se alistar. Mas o jovem acima, ele já deveria se alistar nesse recenseamento como se ele fosse participar de uma atividade militar. Mas o principal objetivo desse recenseamento era o intuito das famílias contribuírem para a construção do santuário, onde eles deveriam levar ali uma oferta. Deus não faz acepção de pessoas. Ele queria que o rico levasse a mesma medida e ele queria que o pobre também levasse a mesma medida. Deus não estava criando dois pesos nem duas medidas. Deus, na verdade, estava estipulando um valor, tanto para o rico quanto para o mais pobre. E Deus estava dizendo com essa atitude para a nação de Israel: eu não faço acepção de pessoas. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos. Nós não podemos nos esquecer. O plano de Deus, de fato, era preparar uma nação. Deus queria evangelizar a nação de Israel. Deus queria que esse povo entendesse, fosse sábio, hábil nas palavras da salvação, para que através da nação de Israel, Deus pudesse abençoar outros povos. Deus não faz acepção de pessoas, nem de cor, nem de raça. Deus quer salvar a todos. O objetivo de Deus é que todos os seus filhos que estão na face dessa terra, um dia possam estar com Ele por toda a eternidade. O capítulo 30, o verso 17 ao verso 21, nós encontramos um outro utensílio que estava dentro do santuário, que era a bacia de bronze. O sacerdote não poderia entrar dentro do santuário sem que ele lavasse as mãos e os pés. Se ele entrasse sem lavar as mãos e os pés, contaminando o lugar sagrado, ele seria passivo de morte. Deus, de fato, queria impressionar a mente dos sacerdotes e a mente dos israelitas. Os sacerdotes deveriam reproduzir para a nação de Israel todo o conhecimento que Deus estava transmitindo para eles. Fidedignamente era a forma de Deus mostrar a uma nação que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus puro, completamente diferente dos deuses que eles conheceram no passado e no Egito. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, requer uma verdadeira entrega, uma verdadeira devoção e uma vida pura e santa diante da sua pessoa. Era por isso que ele falava, antes de adentrar no lugar santo, o sacerdote precisa lavar as mãos e precisa lavar os pés, reconhecendo também que somente Jesus Cristo é a fonte da água da vida que satisfaz todas as nossas necessidades. A única água que nos purifica e satisfaz as nossas necessidades é a pessoa de Jesus Cristo.
O capítulo 30, o verso 22 ao verso 33, o sacerdote precisava passar por uma santa unção. O derramamento do Espírito, do azeite sobre o sacerdote, era uma representação do Espírito Santo sobre a vida do sacerdote. Deus queria conduzir e quer nos dias atuais conduzir o seu povo através do seu Santo Espírito. Nós não podemos nos esquecer disso. O Espírito Santo é divino. O Espírito Santo é tão divino como Deus Pai, como Deus Filho. O que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração, porque hoje a presença de Deus se manifesta na nossa vida através da pessoa do Espírito Santo. Ele impressiona o nosso coração, ele nos guia através da sua palavra. Nós sabemos perfeitamente que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Como que nós poderemos entender a palavra de Deus se nós não abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo guie as verdades que estão contidas na palavra de Deus? Se o Espírito Santo é o autor, se ele conservou as verdades, como que nós poderemos entender se nós não buscá-lo, clamar por ele, pedindo para que ele inunde o nosso coração? Por isso que o sacerdote era uma representação do que Deus queria que a nação de Israel pudesse entender. A nação de Israel jamais poderia ser fiel às verdades que eles estavam conhecendo se eles não permitissem que o Espírito Santo conduzisse as suas vidas. Antes do sumo sacerdote ter acesso ao lugar santíssimo, ele se deparava com o altar de incenso. Diferente do altar que ficava no átrio, o altar de holocaustos, o altar de incenso era produzido ali um aroma agradável para todo o ambiente. E eu repito o que falei no começo, representava que o nosso Deus, que Jesus Cristo é o nosso intercessor incessante. Ele tem um ministério especial por todos aqueles que o aceitaram. É uma intercessão que se dá para todos os remidos. Todo aquele que terá que se apresentar diante de Deus precisa reconhecer que o ministério de Jesus Cristo é pelos remidos. É por aquele que já foi purificado. É por aquele que já foi ungido. É aquele que se aproxima de Deus com o seu coração aberto, expressando a sua adoração, o seu louvor. Logo depois, em seguida, ele teria condições de se apresentar diante de Deus. Meu amigo, nessa manhã, ao nos depararmos com essa mensagem belíssima do capítulo 30 do livro de Êxodo, o que nós temos que fazer nesse momento é permitirmos também que todo esse processo educativo que está na palavra de Deus transforme e molde a nossa vida. Ao olharmos para o santuário, vemos que o nosso Deus é o maior pedagogo que já pôde existir na face dessa terra. Ele é um educador espiritual. Ele nos educa para nos encontrarmos com Ele. Ele nos prepara para que nós possamos ser redimidos por Ele. Portanto, nessa manhã, ao olharmos para essa mensagem, entenda, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O único que pode nos trazer a salvação é Jesus Cristo, mas é necessário ser ungido pelo Espírito Santo para que essa verdade dure no nosso coração, para que de fato ela tenha valor, ela encontre lugar onde haja transformações de vida. Mas nós precisamos, para isso, ter uma vida construída, uma vida sólida de oração no altar de incensos, para que depois nós tenhamos condições de poder adentrar e estar na presença do nosso Deus e viver com Ele por toda a eternidade. Se esse é o teu desejo, quero convidar você nessa manhã, se una a mim nesse momento, para que juntos nós oremos ao Senhor e peçamos a Ele forças para vivermos dessa forma. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, nós entregamos a nossa vida, nós queremos ser guiados pelo Seu Santo Espírito. Nos prepara para nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.